Esse é um caso que a paciente veio nos procurar para, obviamente, fazer facetas estéticas. E durante o processo de planejamento, né, a gente percebe que temos uma movimentação dentária para realizar. Então, as dúvidas que vêm na nossa cabeça no planejamento eu vou intruir esses centrais ou vou realizar aumento de coroa clínica? Porque a margem desses centrais, e os meus alunos do online sabem que eu gosto muito de montar os casos e desenhar, a margem desses centrais está diferente. Então, a nossa dúvida qual é o dente guia para esse planejamento dos alinhadores? Eu vou fazer mecânica inferior ou vou tratar só os alinhadores superiores? E qual a importância da localização da JCE nesse caso? Então, são perguntas que vêm na nossa cabeça durante o planejamento e a gente precisa ter isso bem respondido para que o planejamento corra de forma adequada, lembrando que a paciente queria apenas dentes brancos e alinhados. Então, mediante a fotografia de perfil, a gente percebe que o 11 ele está num plano interessante. Então, aquela sensação de que o 11 está muito vestibularizado na fotografia de perfil não é o que acontece. Aí a gente começa a se questionar: vamos aumentar a coroa ou vamos intruir ou vamos fazer as duas opções? Então, nós conseguimos unir a tomografia com o escaneamento e aí você percebe que tem 1,5 ainda de esmalte que a gente pode aumentar essa coroa clínica com cirurgia. Beleza, eu consigo aumentar essa coroa clínica com cirurgia 1,5, mas eu preciso mais do que isso para alcançar a altura desse lateral. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um planejamento de intrusão, desenhamos os dentes, fizemos um planejamento sempre ali com aquela reguinha, né, a lá DSD, fizemos o nosso planejamento de tamanho de dente, sabendo das limitações de intrusão, né, que tem uma previsibilidade média. Nós vamos então pedir uma sobrecorreção dos alinhadores e isso vai me ajudar a fazer um planejamento mais interessante para minha paciente. Uma hora, quando a gente percebe que os alinhadores podem nos ajudar muito na prótese, nós vamos conseguindo desgastar menos dentes. Eu respondi lá no Stories sobre a intrusão e a oclusal. Lembrem-se, se você vai intruir setor principalmente posterior, você precisa redimensionar a oclusal dos antagonistas. Então, nesse caso, nós pedimos uma sobrecorreção. A gente estava testando aqui a resina Bulk, foi bem interessante a resina Bulk. Ela é muito boa para fazer os attachments, mas ela cora muito. Então, a gente fez o caso conjugado, metálico embaixo e alinhador em cima. Lembrando da borda incisal, quando a gente vai intruir, o nosso desgaste fica muito menor da lente de contato, porque a gente pode criar esse espaço da faceta com a intrusão. E olha lá, o dente guia 11, lembrando que ele era o que estava com a inclinação ideal. Nós levamos para vestibular o 12 e aqui o caso dela pós-alinhador. Nota que na tomografia a gente ainda tem 1,5 aqui de esmalte abaixo do central. Então, a gente pode fazer o aumento de coroa clínica depois dessa intrusão. Então, muitas vezes a gente associa as técnicas. O que aconteceu com essa paciente? Ela engravidou. Então, eu já tenho espaço aqui para a borda incisal das facetas, mas ela não quis fazer essa pequena cirurgia. Como ela não quis fazer essa pequena cirurgia, nós unimos o planejamento, aí é o planejado e o realizado, a sobreposição das imagens. Nós reunimos essas informações de que tinha esmalte abaixo e nós condicionamos, no caso eu condicionei com enceramento, olha lá o caso inicial e após a movimentação ortodôntica com os alinhadores, agora exatos 1,5 que a gente tinha na tomografia no início do caso. Para a gente fechar esse caso, nós fizemos um enceramento sobre a margem gengival, a enceramento by Willy Clavijo, e nós fizemos aí todo o condicionamento gengival que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Só para mostrar que foi feito o planejamento digital,
com a ideia de trabalhar somente com facetas os centrais e laterais. Uma vez que o caso foi finalizado, nós fizemos a manipulação da borda gengival, da margem gengival com fio. Então a gente vai colocar o mocap por cima do tecido. Infelizmente esse sangue é devido à alta progesterona, né, da gestação, mas eu consigo fazer essa manipulação da margem gengival sabendo que na sondagem óssea nós temos mais do que 3 milímetros, então nós não precisamos remover osso pós-intrusão. E essa é a única situação que nós vamos preparar com fio retrator, quando nós queremos manipular a margem cervical. Então, após o preparo, agora um preparo muito menos invasivo, porque nós usamos os alinhadores, fizemos a colocação das lentes sobre isolamento, aí o caso dela, imediatamente a cimentação, um pouquinho aqui por causa da progesterona da gestação, e o caso dela logo após. Lembrando o planejamento e aqui cara de gravidinha, né? Mas lembrando como ela estava nessa situação e vai fechar nessa situação de saúde gengival. É isso, gente. O caso inicial, pós-alinhadores e cerâmica. Pegar um caso como esse aqui e transformar nisso com pouco desgaste, com essa movimentação, é realmente muito interessante para os nossos pacientes. Ok? Caso finalizado, caso inicial. E sem cirurgia, né? Na verdade, foi sem muito desgaste e sem cirurgia. Só para fechar, eu sei que a gente não tem esse tempo todo, eu prometi 10 minutos apenas, mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Esse caso é um dos que eu mais gosto, porque a gente também tem essa questão. Era uma queixa essa margem gengival posterior. E nessa condição, primeiro ponto, a gente precisa da tomografia com o spandex para ver aonde está a margem gengival. Uma vez que a margem gengival, onde está a JCE, uma vez que a JCE está praticamente na margem gengival, nós não temos outra opção sem ser a ortodontia com a intrusão e a expansão. Então isso pode ser feito com uma forma interessante. Aqui a gente aproveitou e vestibularizou os incisivos que estavam muito retroinclinados, estava levando a mandíbula para trás, uma dor na zona retrodiscal, alteramos a dimensão, fizemos algum trabalho aqui de reabilitação, unindo a orto para vestibular isso. Isso foi compensado de Bolton, né? Mas só para vocês verem o que eu faço o aumento de coroa clínica já depois que houve uma expansão e intrusão. E aí sim a gente parte para o aumento de coroa clínica. Eu terminei a ortodontia dela assim, então é uma ortodontia bem focada na prótese, né? Bem diferente, para que a gente chegasse a este resultado. E aí sim, intrusão dos posteriores, vestibularização, pra gente terminar o caso assim, ó. Intrusão dos posteriores, vestibularização, tá? Mas também um ajuste na altura oclusal, porque a gente criou o espaço entre as arcadas pós-intrusão. Ok? Caso dela inicial, caso dela finalizado. Cerâmicas by Léo Bocabella. Lembrando, faça a tomografia com o spandex para ver aonde está a JCE. Se a JCE estiver praticamente na margem gengival, é preciso fazer uma intrusão e uma movimentação. Se for fazer uma intrusão, você tem que pensar na oclusal do antagonista e esse ajuste, como que vai ficar a mordida, tá bom? Beijo pra vocês, até mais!